O programa Mulher Capital Brasília hoje está com uma mulher de trajetória, de muito conhecimento. Estou com Cristiane Nardes. Ela vai me falar um pouquinho da trajetória dela na vida, na política, na vida pública, na governança. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre muito bom poder falar sobre essa trajetória, que é algo que eu carrego com muito orgulho. Uma trajetória de muito êxito, né? De muito sucesso, de uma família que tem respeito. Me conta um pouquinho, qual é a maior herança da sua família? Bom, a minha família é de produtores rurais. Meus antepassados, meu tataravô já era produtor rural e a gente começou a nossa trajetória em São Paulo, em Bauru, e depois descemos para o Rio Grande do Sul, aonde tivemos ali fazendas, né? Então a pecuária, a soja sempre foi muito presente. Nós somos de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, que fica no interior. E o meu pai já sinalizou interesse pela política muito cedo. E o meu avô, apesar de ser produtor rural, incentivou que o meu pai fosse para a política. E o meu pai, na época, foi o vereador mais jovem da história da cidade de Santo Ângelo. E depois que ele começou, entrou na política, nunca mais parou. E aí depois vieram vários mandatos, deputado estadual, federal, várias vezes. E eu sempre tive a oportunidade, desde berço, de acompanhar essa trajetória política. Só que eu confesso, Ana, que eu sempre fiquei nos bastidores. Eu sou Você é jornalista, né? Você é minha Isso. companheira de profissão. Com muito orgulho. Eu gosto muito dessa área de comunicação. De fato, tenho formação em jornalismo, até já trabalhei na TV, mas ficou para trás no passado. Eu assessorei a comunicação do meu pai por vários mandatos. Comecei a estagiar já com ele, então essa parte política de como conduzir as coisas sempre me ajudou muito. E depois que o meu pai acabou entrando no TCU, que ele foi eleito pelo Congresso Nacional, é um cargo que depende de uma escolha, onde vários deputados federais se candidataram, ele foi escolhido pelo Congresso Nacional. A nossa vida mudou bastante. E isso já tem 21 anos que o meu pai está exercendo essa função, ele é um jurista à frente do TCU. Muito respeitado, né? Se diga. Uma pessoa assim que tem uma trajetória muito sólida. E nos últimos 15 anos eu tive a oportunidade de apoiar o meu pai nos projetos dele da governança. Eu sou a filha mais velha. Eu estou com 44 anos, nós somos 4 filhos, e eu fiquei com essa missão de seguir o meu pai nessa trajetória da governança e do combate à corrupção, que é a bandeira dele, que acabou sendo a minha por osmose. É a herança, os valores, né? Uma herança de valores. Exato. E aí eu vim me preparando. Nós saímos do Rio Grande do Sul, viemos para Brasília pelas questões políticas, e nessa trajetória toda, tem 15 anos que eu venho me preparando, me especializando nessa área de governança. Eu e meu pai, nós escrevemos livros, artigos, palestramos pelo Brasil inteiro, porque a governança ela não fica só dentro do TCU, do Tribunal de Contas da União. A gente entendeu que o Brasil, culturalmente, precisava dessa metodologia, precisava desse projeto da governança para que a gente pudesse transformar o país. E é um assunto, infelizmente, pouco falado, pouco difundido, e hoje eu e meu pai somos um dos maiores especialistas na área de governança pública. Cris, mas a verdadeira Cris, a mulher do dia a dia, quem é a Cris Nardes? Bom, Cris Nardes, eu considero uma mulher conservadora, cristã, que tem aí grande paixão pelo trabalho. Sou casada, tenho um filho de 6 anos, que é o Henrico, que é a minha verdadeira paixão. Eu carrego uma história em relação à maternidade, porque foram 2 anos de tratamento até eu conseguir ter essa bênção, que é o Henrico na minha vida. Eu acabei tendo filho mais tardio, então foi uma vitória para mim e para o meu marido. E eu tenho muito orgulho, eu gosto de compartilhar isso, Ana, porque eu sei que muitas mulheres têm dificuldade de engravidar, acabam deixando, hoje a gente põe o trabalho na frente de muita coisa, e quando a gente quer resolver ser mãe, a gente descobre que não foi tão fácil assim. E eu gosto de compartilhar de uma maneira leve, porque a gente tendo ali disposição, foco e determinação, dá certo, basta a gente se focar. E eu tive essa oportunidade de fato, conseguir ser mãe. E aí hoje eu estou tentando conciliar casa, trabalho,
meu filho, meu marido, com esse novo projeto, que é esse projeto político, que o Republicanos me recebeu com as portas abertas. E é um projeto de desafio. Um projeto que você sabe, mulher é vista como não entende de política. Você concorda com isso, Cris? Concordo, concordo, até porque eu já sofri violência política e, infelizmente, as mulheres, para resolverem se lançar na política, elas têm que subir muitas escadas, enfrentar muitas barreiras, e eu tive nesse lugar. Não só por a dificuldade de a gente tentar conciliar trabalho, filho, casa, a nossa rotina é mais pesada quando a gente se dedica a qualquer projeto, não só na política. E eu tive a oportunidade, claro, de ter uma base política em casa, de berço, mas quando eu resolvi ir para a linha de frente, não foi fácil essa decisão. Para eu virar essa chave foi uma decisão muito difícil, justamente para conseguir fazer essa governança toda do lar, né, e deixar muitas vezes de curtir um momento com o filho, com o marido, para a gente servir as pessoas, servir a população. É algo muito altruísta que a gente precisa ter numa decisão difícil dessas. Mas eu quero compartilhar, Ana, contigo, assim, um pouquinho dessa minha trajetória dentro da governança, que eu trouxe para você, que eu carrego como uma especialista no tema, um projeto que eu tenho em parceria com meu pai. E eu fui secretária de governança e compliance. Isso, você teve lá dentro, conhecendo os desafios. Nos conta mais um pouquinho disso. Foi ali, Ana, que assim, eu conheci a política de fato e que começou a minha vontade de atuar mais em cargos políticos. E essa coragem nasceu de um momento de dificuldade. Eu acho que Deus nos coloca em lugares, muitas vezes, nos forja para que a gente tenha essa vontade de ir além e dar o testemunho, né, e é esse testemunho que eu gostaria de dar. Porque apesar de eu ter um pai que é ministro do Tribunal de Contas da União, enfim, eu passei por uma situação muito difícil tentando, me acomodar num ambiente político. E muitas vezes parece que a gente fazer a coisa certa está errado. Incomoda, E incomoda, incomoda, isso. incomoda. Em 2019, eu já estava no governo, do GDF trabalhando na Secretaria de Mobilidade, mas em 2019 eu fui convidada para montar uma Secretaria de Governança e Compliance. Eu estava tecnicamente muito preparada, não havia dúvidas em relação a isso. Tinha um modelo do Tribunal de Contas da União para aplicar no governo do Distrito Federal e com base nessa boa gestão, nas boas práticas de governança, eu queria fazer algo diferente, que era cuidar do GDF, trazendo a governança. Porque eu entendo, Ana, que sem governança, que é nada mais do que governar bem, a gente ter ferramentas para governar bem, a gente não vai conseguir organizar o Estado, o país, aonde a gente estiver. E em 2019 eu tinha esse projeto. Eu cheguei a capacitar 700 pessoas, servidores públicos do governo, para combaterem a corrupção, melhorar a gestão e fazer algo eficiente. Em quanto tempo? Foram 6 meses. Em 6 meses Em você 6 já meses. fez essa mudança total. Dá para fazer, Ana, basta querer. Basta ter uma gestão boa? Sim, com certeza, dá para fazer. Depois eu vou contar um pouquinho sobre o Pronagov, que é o nosso projeto social, que eu já tenho resultados incríveis para compartilhar contigo. E depois de eu mostrar que eu tinha essa capacidade no governo do Distrito Federal, eu comecei a implementar os mecanismos de controle, transparência, prestação de contas. Só que eu percebi que não são todos os governantes que estão prontos para isso, porque é uma questão cultural. Por mais que o governante queira colocar, se ele não tiver aquele estado de espírito de se trabalhar com governança, ética, integridade, o compliance, que é a conformidade, normativos, aquelas regrinhas básicas para tudo dar certo, que é o necessário. A gente sabe que onde a gente entra, a gente tem que seguir as regras. Se cada um fizer o que quer, vira uma bagunça. Para isso que existem regras, né? Isso, Leis, momentos isso. certinhos de caminhar, por isso que existe uma gestão. Isso, Ana, perfeito. A governança é essa gestão para fazer com que as regras sejam cumpridas. Só que nem todos os governantes estão dispostos a trabalhar com regras. Por quê? Porque a bagunça gera oportunidade. E aí o oportunista ele aparece. Você sentiu que podia ser porque você era mulher? Em algum Também. momento? Também.
Quando eu tentei começar a organizar o estado, eu vi que a cultura não estava pronta para me receber. E rapidamente eu fui tirada desse lugar, inclusive na época eu fui exonerada grávida, Ana. Então aí já nos mostra uma atitude que não é correta, porque uma mulher grávida de 6 meses ser demitida, a gente sabe que não está de acordo. Ou espera, né, ter o filho, enfim, aí depois Uma conversa, né, entrar num acordo é. de momento ali, de Mas respeito, né. de respeito, a gente quer ser acolhida quando a gente está grávida. Então eu fico me perguntando: "Será que se eu fosse um homem, eu teria passado por uma decisão, assim, tão rápida, tão difícil?" Não sei. Eu acho que a mulher mostra muitas vezes a fragilidade dela e dá abertura para atitudes misóginas. Então você viveu isso na pele. E eu saí pela porta dos fundos, eu fui exonerada grávida, tentando implementar transparência, tentando implementar mecanismos de controle que infelizmente não era o ambiente onde estavam dispostos a receber esses controles. E aí tudo bem, vida que segue, não movimentei processo, segui a minha gestação calma, tranquila, mas naquele momento de dificuldade eu percebi que o meu trabalho era um bom trabalho, porque se eu estava incomodando alguém, é porque eu estava dando Estava resultados. fazendo certo? É. E eu gosto de compartilhar esse testemunho, porque eu sei que muitas mulheres passam por situações, assim, difíceis, onde a gente quer ser acolhida, quer ser cuidada, e a gente não acaba tendo ali a oportunidade de finalizar certos projetos simplesmente por ser mulher. E você é uma mulher com experiência, inteligência e apoio, né, porque você carrega um nome muito forte. Perfeito. E aí você se viu naquele momento. E aí, Ana, exato. levantar. Como é que foi, Cris? Ana, justamente isso que eu refleti, perfeita a tua colocação. Eu justamente pensei: "Gente, se eu tenho a estrutura que eu tenho, o nome que eu fui colocada numa situação dessa, imagina a mãe solo, né, uma profissional que talvez não tenha o mesmo preparo que eu, o que que não acontece por aí fora?". E daquele momento de dificuldade, eu resolvi virar a página e ir em frente. E comecei meus projetos sociais, que eu Você tem tenho uma muito creche, né, que eu já fiquei tenho, sabendo, que lá em São Sebastião você já tem um projeto lindo, que eu quero que tenho. você me fale depois. Tenho sim, tenho muito orgulho desse projeto, que também partiu desses momentos de dificuldade. Aí eu fundei o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, IGCP, que é uma instituição focada em treinamentos, capacitações para a gente levar a governança para as prefeituras, para o serviço público. Fundei a Associação Rede Governança Brasil, na qual eu sou presidente e hoje estou licenciada do cargo para, de fato, esse momento como pré-candidata a deputada distrital. E diante de todo esse escopo, de todo esse trabalho social, porque é terceiro setor, eu entendi que eu precisava, de fato, ajudar as instituições que gostariam de ser ajudadas, porque implementar a governança não é a força. A gente tem que, direcionar o trabalho para quem quer fazer. E aí eu vi que lá atrás não adiantava eu forçar algo que não era o momento ou que aquela cultura não estava preparada. Eu precisava ir atrás de governantes que tivessem esse perfil. E aí, Ana, eu descobri que tem muita gente com esse perfil. Muita gente boa, né? Muita gente que, assim como eu, você, se interessam por essa pauta e querem fazer algo diferente para tentar uma mudança. E aí, nessa minha jornada, eu lancei o Pronagov, que é o Programa Nacional em Governança Pública, aonde eu descobri que 445 prefeitos precisavam da minha ajuda. E Minas foi contemplada, né? Me conta Foi, essa história aí. Fiquei sabendo que Minas foi a primeira contemplada com um foi. projeto Eles foram dos maravilhoso. primeiros, Arinos, que é um município pequenininho que fica em Minas Gerais. Arinos tem 15.000 habitantes, é um município que é árido, muito seco. E o prefeito, quando ele assumiu a gestão, ele percebeu que ele precisava de preparo, treinamento, capacitação, e aí ele escutou falar dessa tal de Essa governança. tal de governança. E aí ele viu o programa, levantou a mão e pediu ajuda, porque isso é muito importante, o prefeito ter esse perfil. E ele tinha. Então a gente tem pessoas muito boas que querem implementar a governança. E aí a gente ajudou ele sem custo, tá? É um trabalho voluntário de terceiro setor.
E aí a gente começou, eu, o ministro Nardes, ajudando, a nossa equipe de voluntários, porque a gente tem toda mais de 180 mentores para fazer com que a gente consiga multiplicar a governança. E em 6 meses a gente capacitou essa prefeitura, eles foram muito, mas muito bem. E esse município que é árido, o prefeito teve uma sacada, ele viu um projeto que precisava de boas práticas de governança, e ele falou: bom, governança eu já tenho. Eu tenho aqui uma cidade árida, que chove pouco e tem muito sol. E o projeto era destinado à construção de parque de energia fotovoltaica, que precisa de sol. Arinos é árido, né? O nome já Já diz. diz tudo, né? E aí ele foi concorrer para receber um recurso internacional do privado. E aí o que precisava ter para receber esse recurso? O sol, que ele já tinha. Que ele tinha de graça. Dois, era um só para cada um. Tinha governança, que a gente já tinha implementado. Por que era importante a governança para esses investidores? Porque a governança, Ana, ela traz segurança, traz credibilidade. Porque o que todo investidor precisa, transparência, prestação. Traz aquele selo de qualidade, né? Isso. É um selo, é como se ele tivesse sido carimbado. Você está pronto para fazer isso. Isso, passa essa credibilidade para quem vai investir. E aí, na hora da análise, o investidor ele vai olhar esses documentos, ele vai aportar o recurso aonde ele entender que vai ter essa segurança. Você, se for comprar um imóvel, investir em alguma linha de crédito, você vai escolher quem vai te passar mais segurança. E dentro da prefeitura é a mesma coisa. E Arinos, pessoal, que é um município que tem 15 mil habitantes, recebeu um aporte, Ana, de 2 bilhões de reais. Quantos habitantes? 15 mil habitantes. Meu Deus! Então, assim, É um trabalho, um projeto que ia ser exemplar. E foi, né? E foi, tem sido. A gente tem outros exemplos, outros cases de municípios, de estados que já aderiram à governança e tem transformado a administração pública. A gente tem um arcabouço normativo também, que eu vou só citar, porque eu não vou entrar na pauta técnica, mas eu construí uma norma em parceria com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a gente tem um modelo, uma norma para colocar em prática dentro das prefeituras. A gente tem um decreto vigente no âmbito federal, que traz a governança. A gente está aprovando a lei da governança, e aí, por força de lei, todas as instituições públicas precisarão implementar a governança, não é só mais quem quer ou quem não quer, porque por enquanto está assim, mas vai ter que ser obrigatório. E aí a gente entra de fato num processo de transformação do Brasil, porque parece que no Brasil, se não tiver a lei de usar o cinto, o povo não usa. Se tiver a lei de parar de fumar, nos locais públicos não para. Então aí acho que agora a coisa vai. Cris, eu sinto que do desafio você tirou o seu maior propósito. Do desafio você cresceu mais, né? Dessa porta fechada, como você falou, né? Que você saiu pelos fundos, né? Não deixaram nem você sair pela porta da frente. Verdade. Você fez o seu melhor momento. Como que surge o convite para colocar seu nome na política, para ser pré-candidata a deputada distrital? Ai, Ana, olha, começou lá atrás com essa dificuldade. Eu carrego todo esse projeto da governança e a gente já caminha muito bem com as nossas instituições. Eu tenho 3 empresas, tenho a oportunidade de ter uma vida maravilhosa, só que o meu chamado é esse. E Deus me colocou nesse lugar. O meu pai está para se aposentar, já anunciou a aposentadoria dele no final do ano. Adiantou, né? Que ele podia ficar mais um tempo, aí ele adiantou. Adiantou. Aí ele teve uma conversa com a Cris, assim, Cris, vamos continuar o trabalho? Foi assim, mais ou menos? Ele deu um susto em todo mundo. Mas, de fato, ele anunciou essa saída e eu falei, gente, agora é o momento. Eu tenho que sair dos bastidores desse suporte que eu sempre dei para ele na nossa trajetória e tomar a linha de frente e ser essa voz mulher que a gente tanto defende aqui, Ana. E confesso assim, para o meu pai, até para ele foi difícil. Ele, minha filha, não, eu não quero isso, pelo amor de Deus, como é que vai ser isso? É muito sofrido, é muito difícil, tu viu que eu passei a vida inteira. Eu falei, pai, fica tranquilo, chegou a hora.
E aí depois de muita conversa, a gente ajustar muita coisa na família, inclusive dessa questão da saída dele, a gente achou que era o momento, porque eu me preocupo muito, Ana, com meu pai saindo do TCU, quem vai seguir com o projeto da governança? E eu entendo que dos meus 4 irmãos, eu sou a que estou mais preparada. Deus me colocou nesse lugar como filha mais velha, e a gente tem que ter coragem, porque se eu de fato estudei, me especializei, tive a oportunidade de ter aquela experiência que eu saí pela porta dos fundos, eu tive nesse lugar e sei como de fato levar a governança, eu preciso continuar cuidando da esfera pública. E aí, menina, a gente as mulheres têm que estar nesses lugares de poder, Ana. Hoje é o seu maior desafio? Hoje o seu maior desafio é esse? Com certeza, Ana. Até porque eu carrego esse exemplo dentro de casa. E eu me cobro muito, Ana, aqui entre nós, né? Eu me cobro muito. A sendo mulher mulher- sim se cobra muito, né? Isso, eu me cobro muito. E também, além de eu ter me cobrado muito, eu, como filha mais velha, eu vejo que o meu pai precisa que alguém dê sequência a esse legado dele. A gente não pode parar por aqui, tem muita coisa a ser feita ainda no Brasil, e a gente está para aprovar a lei da governança, e aí, por força de lei, a gente vai dar sequência a esse trabalho, mas nós entendemos que é muito importante a gente ter esses lugares de poder para que a gente possa ter voz. Essa maior representatividade, né? É. A mulher, eu sempre falo, a mulher não quer o lugar do homem. Quer, gente. Ele já tem o lugar dele. Nós queremos ocupar os nossos espaços, que também temos por direito. Cris, desafios, trajetória, mas tem um projeto do coração. Tem um projeto que é do seu coração, Sim. que é aquele projeto que, quando eu falo de herança, todo mundo tem muita herança, mas a herança de valores é uma coisa que é para a vida. Fala um pouquinho desse projeto do coração, que é lá em São Sebastião. Sim, sim, é muito lindo esse projeto, Ana. A gente tem que ter projetos de coração. Eu carrego o da governança e o das crianças também. Isso começou há 8 anos lá atrás, nem tinha a questão da política da linha de frente na minha vida. Lembra que eu te contei que eu tive 2 anos tentando engravidar? Foi. Pois é, foi ali que tudo nasceu. Porque eu descobri que, quer dizer, Deus falou comigo. Deus me mostrou que eu só teria maternidade se eu, de fato, cuidasse das crianças antes. E aí eu comecei, mulher, naquela luta, naquele foco de descobrir um lugar onde eu pudesse, então, cuidar dessas crianças em situação de vulnerabilidade. E aí eu descobri a creche São Sebastião, Monte Moriá, e lá a gente tem 110 crianças que são ali daquela cidade, uma cidade que eu me apaixonei, que me recebe muito bem, e a gente começou a cuidar não só das crianças, mas das famílias também. E quando a gente chegou lá na creche, era um ambiente, assim, muito simples, precisava de muita coisa, a gente foi arrumando, foi organizando. Olha, a gente fez muita coisa lá dentro bonita, te faço um convite para conhecer esse Com projeto. certeza, e eu vou acompanhar você numa visita lá, nós duas. Vamos sim. E essas crianças são o nosso futuro. A gente entende que eles tendo uma base, uma infância estruturada, porque lá, Ana, as crianças têm 5 refeições, tem até aulinha de inglês, e sai de lá de banho tomado. Então, assim, para a mãe que trabalha o dia inteiro, ela deixa o filho de manhã e busca no final da tarde. E aí já pega o filho pronto para só botar na cama e dormir. Para fazer aquela oração, ter aquele momento. Imagina, e aí elas conseguem ir para a rua, trabalhar, cumprir com a sua jornada e ter essa tranquilidade que elas estarão sendo bem assistidas. Eu acredito muito em projetos sociais como esse, principalmente onde a gente pode cuidar das mães solos. Eu descobri que em São Sebastião 53% dos moradores de lá são mulheres. Então são mulheres a partir de 30 anos que estão na idade produtiva, na idade que precisam estar no mercado de trabalho e que têm filhos. E a gente sabe que muitas vezes o Estado não consegue nos entregar tudo, e a gente não tem que ficar esperando o Estado. E eu fui essa mulher que não esperei o Estado, eu mesma financio esse projeto, porque eu entendo que eu posso fazer algo mais, e eu tenho a oportunidade de cuidar dessas pessoas. Então eu e a Maria do Carmo,
que é a diretora da creche, a gente tem esse cuidado, e é um projeto tão lindo, sabe, Ana, que eu carrego justamente porque Deus me colocou lá. E aí depois, menina, de 2 anos, não é que eu engravidei? Tá vendo? Mas é nós que somos da palavra de Deus, que somos mulheres cristãs, sabemos que tudo é propósito dele. Tudo ele faz muito certo, muito perfeito. Quem somos nós para duvidar, né, Cris? E assim, se você for fazer uma avaliação, a governança veio de um propósito, de uma situação difícil, a creche veio de uma situação difícil, e Deus, ele faz isso mesmo. A gente, no momento, às vezes não entende o porquê que a gente está passando por aquilo. As provações que ele faz a gente passar, e ele dá aquilo. Será que ela vai conseguir passar? Ele faz aquela pergunta também. O Espírito Santo, minha amiga, vai nos forjando para que a gente esteja aqui compartilhando isso. Eu digo que tem hora que eu falo assim, Senhor, mas por que eu? Aí eu falo assim, se eu estou passando por isso é porque eu mereço. Mas se eu não merecer, eu te entrego em tuas mãos, Amém. Senhor. E eu sempre entrego tudo nas mãos dele. Eu tenho certeza que você entregou mais esse passo nas mãos dele, né? Entreguei. Vamos fazer um bate-bola? Bora. Vamos fazer assim, aquele bate-bola? Família Nardes. Coragem. Gente, forte mesmo. Coragem, é o que a gente tem de valor mais forte. Desafio do DF. Governança. Mulheres. Minha mãe, minha avó, e eu tô muito impressionada com a Celina, sabe? É uma mulher que passou por um desafio muito grande como eu, né? Talvez na mão de uma pessoa que não deixou ela mostrar o trabalho dela, e eu tô muito impressionada com o que a Celina tem feito, principalmente agora nesse momento que ela está tendo a oportunidade de mostrar o trabalho dela, e também a senadora Damares, que é o meu coração, e é uma mulher que está me ensinando a fazer política junto com a Cristiane Brito, que é a minha deputada federal. Então são mulheres que eu entendo que vão deixar um legado muito forte por onde passarem, e eu me identifico porque são conservadoras e cristãs. Eu estive com a Cristiane, e a Cristiane falou aqui nesse programa, Ana, meu time é o melhor. E isso é honrar vocês que estão junto nesse time, né? São mulheres do coração, mulheres cristãs, mulheres conservadoras. Cris, mulheres republicanas. Mulheres republicanas. Olha, estou aprendendo muita coisa com a Tânia. Desde o primeiro dia que eu entrei no partido, ela me acolheu muito bem. Mas eu acho que, principalmente, a gente mostra os valores da família. E, principalmente, que a gente consegue ter posições na política, trazendo justamente os cuidados do lar. E que nós, mulheres, podemos justamente unir tudo isso, que é o legado que a gente quer deixar para as próximas gerações. Eu falei do desafio do DF, mas uma palavra que traduz o DF para você. Cuidado. Eu quero cuidar do Distrito Federal, eu quero ter a oportunidade de trazer uma governança com esse cuidado, para que a gente dê mais esperança à população, sabe? Então, acho que cuidado e esperança é o cuidado para a gente dar esperança, porque tudo tem solução, a gente só precisa de oportunidade de cuidar das pessoas. E a gente precisa trazer esse ano, Ana, que é um ano de renovação, pessoas que a gente olhe para um candidato e veja, eu sou parecida com aquela candidata e é nela que eu vou apostar. Então é muito importante a gente avaliar bem esse ano em quem votaremos, e eu preciso defender as mulheres. Eu acho que mulher tem que votar em mulher, e os homens têm que começar a votar nas mulheres, que a gente está mais do que preparadas para isso. Confiar, né? Confiar e acreditar. Agora, a Cris Nardes. Cris Nardes, olha, eu sou uma mulher que gosta muito de trabalhar. Eu aprendi na minha casa que a gente precisa ter muita fé, determinação, para que a gente possa chegar onde a gente quer. E dentro desse escopo que o meu pai sempre reforçou muito, eu entendo que a gente só vai construir isso com muito trabalho. Cris, eu quero te agradecer, porque conhecer de perto essa mulher incrível, que fala de gestão, tem assim, competência para falar sobre isso, é muito gostoso. Obrigada. É ver que mulheres têm capacidade de estar aonde ela quiser.
Isso é muito bom. Mas antes de eu encerrar essa entrevista, que foi maravilhosa, estar com você, conhecer um pouquinho mais dessa sua família, que é maravilhosa, a gente conhece o respeito do seu sobrenome, e eu espero, eu tenho certeza, espero não, eu tenho certeza que você vai honrar esse sobrenome. Deixa uma mensagem para essas mulheres que estão em casa, que passem a ver a mulher como responsabilidade, como compromisso que elas têm que ter junto a outras mulheres. Olha, eu quero dizer às minhas amigas que ainda, se tem alguma dúvida de que nós temos total condição de ocuparmos lugares de poder, na política inclusive, venham conosco. O Republicanos tem uma porta linda aberta, unam-se a nós nessa trajetória e principalmente aqui vocês vão encontrar mulheres conservadoras, cristãs, mulheres que querem fazer a diferença, sabe, no Brasil. Então eu convido vocês a virem conosco para combater a corrupção e trazer mais esperança para os nossos filhos, para os nossos netos, que é isso que o Brasil está precisando, de renovação baseados nos princípios da governança, que é a ética e a integridade. Obrigada, muito obrigada por esse momento tão especial, junto ao programa Mulher Capital Brasília. E sucesso! Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade. Que Deus nos abençoe nesse ano, que é um ano muito importante de renovação. Quer saber mais sobre mulheres de posicionamento, mulheres de trajetórias? Não perca, aqui no Mulher Capital Brasília.